Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Kremer e hoje eu vou tirar uma dúvida de você. Se você, por acaso, tem essa dúvida aqui, jardim dá muito trabalho para criar e cuidar? Essa dúvida é sua? Então, daqui para diante não vai ser mais. Vai ser muito simples, muito fácil e eu vou te provar, certo? Bem, eu vou primeiro explicar por que as pessoas acham que um jardim dá tanto trabalho. Porque existe uma crença aqui, gente, incrível, sério. É uma crença bastante grande de que criar o jardim dá muito trabalho. Ou então manter a manutenção, né? Depois o pós-criado. Cuidar do jardim dá muito trabalho? Não dá não. É só você ter clareza do início ao fim que eu vou te ensinar, certo? As pessoas normalmente me diziam assim, ó, quando eu vou, ou vem aqui na loja, ou quando eu vou fazer uma medição, né, para fazer um projeto e tal. As pessoas, ai, Flávia, eu adoro jardim, adoro plantas, mas não sei cuidar, acho muito difícil e também porque depois eu mantenho o jardim, socorro. Elas têm uma crença de que é muito trabalhoso e muito difícil, não é não, não é? E as pessoas também reclamam assim, dizem para mim, porque eu não tenho o dedo verde que tu tem, por exemplo. Acho que eu nasci com o dedo verde. Até minha tia dizia isso, minha avó também, mas não é isso, gente. Eu, com os anos todos esses que eu tenho na minha vida, não é por eu ter o dedo verde, é por gostar e me interessar e aprender como tudo começa e funciona, né? Ninguém nasce sabendo, não. Não, nem o professor de medicina, não, nem o professor de biologia, ninguém nasce sabendo, né? A gente tem uma vontade, um querer aprender, um querer colocar a mão na terra, um querer limpar uma planta. Tem que querer, decidir por fazer alguma coisa para ver o resultado, né? Então, quando as pessoas dizem assim, eu adoro plantas, mas as plantas morrem comigo, elas não sei cuidar, né? Então, é uma coisa assim muito clara para mim, que é porque a pessoa não escolheu a planta certa, ideal para aquele tipo de jardim, ou a pessoa levou uma flor que ama de paixão, ou um lírio da paz, levou para dentro de casa, por exemplo, e botou lá embaixo da escada, onde era um lugar perfeito para o lírio da paz, porque, na verdade, lá tem um espacinho bem bom, assim, sobrando, né? Só que embaixo da escada não é bem perto de uma janela, mas se for, tá tudo certo. Se ali, no entorno da escada, por exemplo, é bem claro, tem um vidro, né, para a rua, tranquilo, é o lugar ideal para o lírio da paz. Mas se lá embaixo da tua escada, que nem de certas pessoas que eu conheço, que é lá no escurinho da sala, né, então realmente o lírio da paz ele não vai morrer de cara, mas ele vai demorar a dar uma nova florada, né, por falta de claridade. Aqui na minha loja já é um caso. Por exemplo, abri diversas janelas, vidros, sabe, porta-janela, uma vitrine gigante, e eu tô cheia de luz acesa, porque não tem claridade suficiente para manter as minhas plantas por muito longo tempo aqui dentro. Claro que tem certas que dão certos e outras que não dão tão certo, né? Tipo uma suculenta. Eu tenho aqui prova real de que tudo isso de janela, aqui, ali e lá, e luz acesa, não é suficiente para uma suculenta resistir por longo tempo. Até um lírio da paz, por exemplo. Então, se você aí acha que é difícil, é só me seguir, eu te ensinando as dicas de como manter e como comprar, adquirir a planta certa para o ideal correto, que aí tu tem um jardim, por exemplo, permanente para a vida toda. Eu adoro ensinar jardins assim para as pessoas, por exemplo, o que eu faço, eu implemento aqui na minha cidade, eu faço como se fosse para mim.
né? Por quê? Porque eu trabalho muito, eu não tenho muito tempo, meu tempo é curto, eu adoro planta, adoro jardim. E então eu preciso de um jardim que não dê trabalho, né? E o que não dá trabalho são aqueles com as plantas mais rústicas, né? Então, se você quer um jardim e que não dê trabalho e que seja fácil, então me acompanha. Eu aqui, por exemplo, se você fizer do jeito que eu te ensino, que um jeitinho fácil, né? Aí, por exemplo, do jeito certo, que você, como eu tenho o curso Descomplicando o Jardinismo, eu garanto para você que você vai dizer para mim, Flávia, como realmente é fácil criar um jardim e como é fácil ter a planta certa, no local certo, e a manutenção é super simples, super prático. Realmente, eu ensino Descomplicando Jardinismo, olha o termo, descomplicando. Você vai ver, vai perceber que é realmente muito, muito fácil, certo? Bom, então, aí você, por exemplo, você vai conseguir realmente criar seu jardim e contemplar com maior alegria, porque ele vai te durar para a vida toda. É o que eu sempre costumo fazer e aplicar aqui para meus clientes. É um jardim duradouro, de fácil manutenção e fica bem belo. E não precisa ser muito sofisticado, não precisa ter muita planta não, gente. Pode ser bem simples, bem básico. Tem muitos casos aqui em Guaíba, aqui na minha cidade. O pessoal às vezes gasta muito na obra da casa, né? E às vezes o dinheiro fica curto para o jardim. O que é que eu faço? Eu implemento uma coisa básica que já dá um começo, já dá outra cara, valorizando o imóvel e fica muito simples a manutenção, tá? Bem, e depois outra, né? Quando tu vê esse jardim criado, embora sendo simples, né, mas bem feitinho, bem arrumadinho, com a planta certa, né, com o mapeamento do sol e da sombra, aí tu vai ter um benefício que eu vou te falar. É uma alegria tamanha, né, só quem cria sabe. Sim, né, a pessoa, tanto eu que crio, como você criando, é prazeroso, é gostoso, você vai ter esse contato direto com a natureza, te trazendo alegria, satisfação, você troca as energias e, olha, faz um bem para a saúde mental, para o ar que tu está respirando e os elogios que tu vai receber, realmente isso dá uma satisfação enorme para a gente, que é muito legal, certo? Esse contato com a natureza, sem dúvida, elimina muito, assim, muitas doenças. Eu vou te falar aqui, tem pessoas que curam a depressão limpando as folhas do seu jardim, das plantinhas. Não quero dizer aqui que você vai ficar o dia inteiro limpando folha, mas que cortar uma folha aqui, ali, molhar um dia sim, um não, ou uma vez por semana, vai depender do estilo do seu jardim, né? Se é rústico, se é mais delicado. E se você tem bastante tempo, aí você vai poder colocar florzinha, aí a florzinha te suga um pouco mais de tempo para esse jardim, vai tudo de acordo com um planejamento, um cuidado especial em cada item que eu dou aqui nesse curso, né? É muito claro, assim, que você vai acertar na receita, digamos assim, né? E aí, as pessoas que me contam ao cuidar esse jardinzinho, né? Traz esses benefícios de ter esse contato com a natureza e também dá uma ajuda na depressão, por exemplo. Eu tenho relatos aqui, né? Eu posso provar isso para você. E tem clientes que chegam aqui também contam, que eu não criei, mas ela mesma criou o próprio jardim, que ao limpar, ao cortar as plantinhas, ao varrer o canto, que criou, que é uma satisfação e uma ajuda para saúde mental e cerebral também, certo? Bom, inclusive, eu posso dizer assim que tanto os clientes aqui da loja quanto relatos do Instagram,
YouTube, né? E tem também artigo científico que eu até vou ler aqui para ti, porque realmente é muito legal. Quer ver? Escuta aí. Se você quiser anotar alguns pontos importantes, legal, pega lá uma caneta, um papel e vamos lá. Escutando, olha só, um levantamento da Escola de Saúde Pública de Harvard, né, nos Estados Unidos, revela que morar perto de bosques, parques e jardins está associado a uma maior longevidade e a um menor risco de enfrentar doenças renais, respiratórias e padecer com a depressão. Tudo isso que eu já até comentei aqui, né? Mas só para você saber que realmente é científico. Continuando, olha só. Para chegar a tal conclusão, Peter James e seu time de pesquisadores analisaram o prontuário médico de 108.630 americanas entre os anos 2000 e 2008. Em seguida, compararam o índice de mortalidade entre elas, o nível de vegetação ao redor de suas casas, de um raio de 250 metros, gente, não é muito. Um raio de 250 metros é o teu jardim, um pouco mais, dependendo do tamanho de um jardim, né? Assim, umas 2, 3 casas no entorno que também tenham vegetação. Então, é esse mais ou menos o tamanho de 250 metros quadrados, né? E também para os lados, ambos lados, para trás e para frente, só para te ter uma noção mais clara, certo? E descobriram, assim, que as mulheres que moravam perto de áreas verdes exibiam uma taxa de mortalidade 12% menor por estar nesse ambiente. Olha, foi uma pesquisa bem legal para nos mostrar esses dados, né? Imagina, em 2000 a 2008, agora com certeza deve ter um índice maior, né? Ao investigar a causa mortis, constataram que as habitantes de locais mais próximos da natureza tinham 41% menos chances de morrer por problemas de rins, 34% por males respiratórios e 13% alguns tipos de câncer. Olha que legal essa pesquisa cientificamente provada nos Estados Unidos, né? Que o pessoal adora pesquisa, adora mostrar dados, né? Então, aí convém mencionar que a exposição às plantas não afetou para o bem ou para o mal. Ó, muito importante, o número de óbitos por doenças cardiovasculares e AVCs. James conta que ainda estão apurando as razões dessa proteção natural, mas já arrisca uma hipótese. Olha só, a natureza estimula a prática de atividade física, né? Reduz a exposição a poluentes, sim, né? Porque as plantas purificam o ar, né? Aumenta o engajamento social e melhora a saúde mental. Justamente o que eu estava falando agora, aqui, antes, né? Pelos dados que me falam, os relatos que aqui eu leio, né? Então, é comprovadamente real, é real. Não só na pesquisa dos Estados Unidos, como aqui mesmo o pessoal me comenta, tá? Agora, assim, ó. Então, lembrando aqui de ter plantas próximo de pessoas, né? Eu lembrei aqui agora, por exemplo, de você poder ter dentro de casa ou na rua, né? Tanto um jardinzinho interno quanto numa sacada. Como é bom ter plantas próximo de você, porque ajuda muito, por exemplo, na depressão, como eu leio relatos aqui, né? De pessoas, por exemplo, agora que nós estamos nessa pandemia, o pessoal está mais por casa, não pode ir para o trabalho, elas me comentam assim, Flávia, como é bom ter essas tuas dicas valiosas de como cuidar de planta X, Y, Z, porque está me ajudando muito na depressão, por eu poder cuidar das minhas plantinhas, por eu me ocupar, estar aqui limpando uma planta ou molhando ela, levando ela mais para perto da janela. As dicas que tu me dá valem ouro e está me ajudando muito a curar a depressão. Esse
esses relatos que eu escuto fazem comprovar, né, que os estudos, pesquisas comprovam, então realmente é fato, né? E isso para mim também é verdade. Tanto para mim quanto eu ler esses relatos, é de tamanha importância que eu fico bem feliz e contente com poder estar contribuindo nessa jornada que estamos enfrentando, né? Ficar por casa e plantar, cuidar, é uma terapia não só assim de felicidade, como também curar a depressão. E isso está me deixando bastante feliz também. E eu era assim também, que nem você, por exemplo. Eu não me achava muito complicado cuidar do mundo das plantas, porque é um mundo enorme, gigante. Até hoje eu estou aprendendo plantas novas. É impressionante. Eu há mais de 20 anos trabalho com plantas. E no começo, gente, eu posso até dizer assim, eu adoro plantas, mas socorro, eu não vou saber cuidar de tantas, uma é assim, outra é assado, será que é o mesmo jeito que eu vou cuidar, né? Então, no começo até errei muito, eu também estraguei planta. Eu até contei aqui um vídeo esses dias, que eu coloquei ureia em tudo que é planta. Né, o fato de não saber, desconhecimento total, achando que eu ia estar fazendo um benefício total, botei um produto que se usa para grama, para ficar verde e crescer, e eu fui lá e coloquei, não, vou botar em violeta, nas bromélias, queimou tudo, estraguei tudo. Mas aí, com esse erro, eu fui aprendendo que não dá para fazer de qualquer jeito, tem que ter um passo a passo, tem que ter uma pesquisa, tem que ter um conhecimento, né? E isso tudo foi me trazendo uma alegria maior. Eu era uma pessoa, antes de cuidar das minhas plantas e aprender com elas, eu era uma pessoa meio chata, vamos dizer assim. Vamos clarear aqui, realmente, vou falar sério aqui, abrir o meu... Eu era meio chatinha, assim, muito exigente com as coisas, sabe? Eu queria daquele jeito. Eu tinha uma maneira meio rústica, assim, de pensar e de agir, de já julgar as coisas e pessoas, sabe? Aí, ao aprender, por incrível que pareça, sabe? Ao aprender a cuidar melhor das plantas e flores, eu fui me remodelando, eu fui me repaginando. Eu hoje sou uma pessoa mais calma, mais gentil. Se eu for aqui, vou contar assim, se eu for julgar aqui alguém hoje, opa, peraí, vai limpar um pouquinho tuas plantas, que tu vai mudar um pouquinho a tua frequência e vai ter uma leitura melhor para agir com esse tipo de ação, de julgamento também. Sério, gente, cuidar de plantas e flores transmite uma paz, uma tranquilidade e um benefício que só quem cuida dela sabe. E se eu te disser aqui que realmente isso é verdade, porque isso aconteceu comigo. Eu era assim, eu era meio antipática, meio pesadinha, e hoje não, sou mais tranquila, mais serena, mais alegre, mais feliz, porque isso realmente me transformou. Me transformou nessa outra pessoa que eu sou hoje. Porque pesquisar sobre uma planta, estudar sobre ela, ver a necessidade que é um ser vivo trocando de energia com outro ser vivo. Isso é fantástico, isso é muito valioso. É muito bom, tá? Bem, eu tenho outras coisas aqui que eu apontei para não esquecer, certo? Por exemplo, eu estava aqui, por exemplo, falando de alguns erros que eu já fiz, né? E eu achava também que era muito trabalhoso fazer tudo isso. Meu Deus, eu não vou conseguir porque é tanto detalhe, é tanta coisa. Mas não, calma, muita calma nesse momento. É tudo muito simples, muito fácil. É uma coisa lógico, né? É fácil de entender. Não é um bicho de 7 cabeças. É muito simples, muito fácil, tá? Eu tenho uns truques assim básicos assim para você criar um jardim, né, e ter plantas ótimas, evitando uns erros, por exemplo. Se você tem um tempo bastante grande, que agora nós estamos, né, nesse
nessa pandemia, vamos dizer assim, né, que é um momento único, né, era isso que eu queria dizer, é um momento único, não sabemos até onde vai, né, então você tem um tempo para cuidar, você pode ter flores, por exemplo, tanto no jardim quanto dentro de casa, mas saiba que flores tem que ter um cuidado maior, né, por exemplo, se não chove, tu vai ter que molhar, não molhar florzinhas é muito importante. Toda flor que você colocar no seu jardim ou dentro de casa, jamais molhe as flores, por exemplo. Isso é um truque muito legal. Gente, você vai fazer com que a sua flor dure mais. Claro, você vai dizer assim, Flávia, mas dia de chuva não dá, né? As flores não ganham chuva. Lógico, né? É bem certo. Mas aí a chuva, tu não pode botar um guarda-chuva. Há quem bota. Há quem bota. Gente, eu já tenho cliente aqui que me diz, eu botei guarda-sol lá para não molhar as florzinhas. Porque eu aprendi contigo que não molhar flores, a pétala, a flor em si, ela dura mais. É um truque legal, anota aí, porque você vai ter uma flor mais tempo viva do que morta. Porque a chuva ou a água aqui, né? Ela apodrece a flor, é sensível, a folha é mais durável, ela gosta até de uma aguinha nas folhas, para tirar o pó e tal e coisa. Mas a flor não, então a flor vai durar mais, aquela do jardim igual, gente. Quando você estiver molhando o seu jardim, aonde tem florzinha, pega a mangueira com o jato mais fraco, né? Diminui a irrigação e vai lá pertinho do solo, não molha aqui, nunca. As flores, nunca. Molha sempre só a terra, vai lá com aquele jato bem fraquinho, molha entre as mudinhas, vai contornando. As flores agradecem e duram por muito mais tempo. Acredita, é fato. É que nem as flores, por exemplo, que vêm para nós, né? Para dentro de casa, também eu recomendo, não molhe as flores, não molhe as flores. Né? Tanto begônia, crisântemo, não molha, gente. Da violeta também não molha. E um segredo da violeta é uma aguinha morna na terra, apenas na terra. Eu tenho um vídeo só falando da violeta, é bem legal, tá? Fez sentido para você? Se você molha a flor, você sabe que ela dura menos? Fez sentido? Diz aqui embaixo para mim, eu vou adorar saber, tá? Bem, agora um erro, por exemplo, muito comum que as pessoas fazem quando vão implementar e criar um jardim, né, é não saber escolher a planta certa, né, para o lugar certo. Por exemplo, as flores que eu estava falando agora mesmo, elas precisam de no mínimo 4 a 6 horas por dia de sol, dependendo da flor. Uma begônia, por exemplo, 4 horas, mais uma margarida, um mini crisântemo vai 6 horas, né? Um tagete que é só o dia inteiro, né? Então, aprendendo direitinho que as flores precisam de mais sol e as plantas verdes não necessitam de tanto sol, dependendo da coloração da folha, aí você já vai ter a certeza de ter um jardim mais adequado e mais certo, né? E as pessoas erram nesse sentido, nessa hora, e colocam plantas de qualquer jeito, sem pesquisar, sem entender a origem, da onde ela gosta. A origem já não digo tanto, mas às vezes sabendo da origem também ajuda. Por exemplo, os cactos, né? Eles gostam de deserto, então lá você começa a imaginar, mas lá é o dia inteiro de sol, né? Então se você vai trazer o cacto suculentas para dentro de casa, qual é o sol que tem ali? É quase zero, embora se você tenha uma janela que bate ali 2 horinhas de sol, ele vai resistir um tantinho mais, mas não tão bonito e formoso se ele tiver 4 a 6 ou 8 horas de sol, tá? Então, esses erros são muito comuns quando as pessoas criam um jardim e não pesquisam exatamente a planta ideal para aquele lugar também, se é de pouco sol, pouca sombra, né, ou é muita sombra. Entendeu? Isso é o erro muito grave quando a gente não sabe a posição solar e escolher a planta ideal para esse lugar, certo? Eu já vi pessoas à minha volta fazer esse tipo de coisa, mas eu vou te dizer que, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo, eu já contei esse exemplo, vou repetir aqui.
Por exemplo, além de você descobrir, entender um pouquinho sobre as plantas ideal para aquele lugar que você tem, né? Se o seu jardim tem lá sol e você vai lá na floricultura, olha, eu quero plantas para sol, né? Mas esse sol, aí a pessoa vai te dizer, mas aí você escolheu uma que é para sol, por exemplo, uma bromélia de sol, né? É uma imperialis, aquela da folha largona, né? Que ela gosta de sol pleno. E lá na floricultura, por exemplo, ela não ganhava tanto sol. Então, essa questão também é importante. Na hora de você escolher a planta ideal, verifica onde você está adquirindo se aquele lugar também estava adequado para aquele tipo de planta. Porque ela pode se adaptar e nos dar uma boa enganada no cérebro, né? Então, se a planta é de sol, mas estava na meia sombra, e você colocar lá no sol direto, ela vai dar uma queimada legal, se for no sol quente do verão, né? Certo? Agora, para você entender como é importante você saber direitinho o passo a passo, desde da posição solar, desde a escolha certa da planta certa para o lugar ideal, né? E nem a planta grande para um lugar onde tem uma janela. É muito fácil ao invés de complicado. Né? Eu quero aqui descomplicar a sua vida para você saber escolher a planta ideal, ok? Eu vi isso acontecer na vida real, é fato, gente. Uma cliente minha, por exemplo, queria fazer um jardim com muitas florzinhas. Tá, muito bem. E eu perguntei, mas bate sol lá? Ela bate sol, muito sol. Sério? Ela depois veio aqui, né? Levou muitas caixinhas de flores, ela adora flor. Maria Sem Vergonha, que gosta de um pouco de sol e um pouco de sombra. Você conhece Maria Sem Vergonha? Se não conhece, por favor, deixa aqui embaixo, eu vou adorar saber. Mas Maria Sem Vergonha é um termo que é muito popular aqui das balsaminas, né? São umas florzinhas bem legais, estão sempre com florzinha, uma graça. E aí lá foi ela, levou umas 4 caixas de Maria Sem Vergonha, né? Que são as balsaminas, e foi lá, plantou tudo, faceira da vida, mandou foto e ainda questionei depois da foto. Fulana, mas bate sol aqui, que eu só tava vendo sombra. Mas bate sol aqui? Sim, bate, de manhã bate. Sério? E não tava vendo uma coisa muito escura. Dali um tempo chegou ela de novo. Ai, Flávia, não sei porquê, mas as minhas florzinhas estão ficando tristes, estão ficando para baixo, estão ficando altas demais, o que eu faço? Claro, né, eu já tinha percebido que aquele canto das florzinhas que ela tinha levado e plantado, realmente eram flores que precisam, toda flor precisa de sol. Mesmo que ela tenha essa noção que batia um solzinho ali, sabe? A vontade dela era tamanha de ter flores que ela queria naquele canto, e aquele canto não batia o sol o suficiente que a flor merece. Claro, se for um sol do verão, ela vai querer um pouquinho mais de sombra, né? Mas se lá no inverno não pega quase nada, só ganha uma lambida ali, né? E ela tem aquela lembrança do sol vaga, que lá no verão batia uma quantidade X, e lá no inverno batia muito menos, né, sol. Mas ela tem aquela lembrança do sol da tarde, e ela fixou aquela ideia. Então aí vem o erro, gente. Tem que pesquisar bastante a quantidade de sol que bate no canteiro que vai ser introduzida a flor, né? Que flor precisa de sol. Então, ela veio triste porque perdeu tempo, perdeu dinheiro e perdeu as florzinhas que ela tanto ama, né? Eu também amo a balsamina, eu adoro a Maria Sem Vergonha, que está sempre florida. Mas se você não plantar no lugar ideal, acaba tendo prejuízo e tristeza nesse momento, né? Então, é um fato, assim, tem que saber pesquisar, né? Então, tem que... olha a importância de saber, né? Montar um jardim do zero, mas com bastante pesquisa, bastante clareza, para não ter erro, né? Um passo a passo prático, bem prático, para saber finalizar um jardim ideal, para você ter alegria e satisfação de por exemplo, contemplar o seu jardim, certo? Então, eu quero agora agradecer a presença de você aqui, que está me acompanhando, né, nesses vídeos, e também quero
te perguntar se você ficou com alguma dúvida, né? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar saber sobre plantas e jardins. E em breve, me aguarde, em breve vai ter um conteúdo incrível, mais interessante que você possa imaginar, certo? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!